Olá, meus 331 inscritos, tudo bem com vocês? Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui embaixo, me ajuda bastante, é rapidinho e não custa nada e eu vou adorar ter você aqui. Gente, essa semana eu fiz um vídeo a menos, eu estive doente, eu tive um problema na barriga e logo depois me deu uma alergia que o meu rosto inchou e ficou super vermelho. Então assim, se vocês me acharem meio inchada, é porque eu estou mesmo. E eu fui pro hospital ainda ontem tomar uma vacina, um antialérgico, mas mesmo assim eu acho que eu tô meio inchadinha. O livro que eu vou falar hoje é esse aqui, que é Abaixo o Amor. Ele é uma leitura nacional. E ele é um livro que eu vi assim como indicação e fui guardando, né? Que eu vou ler uma hora. E eu li. E posso já dizer que eu gostei já do livro, então eu vou contar um pouquinho sobre ele. Basicamente, o livro ele apresenta dois personagens principais, que um é a Thalita, que é uma escritora baiana, brasileira, e o estilo de escrita dela é hot. E a gente tem o Valentim, que ele é um colunista de um jornal, de uma revista, se não me engano, onde a coluna que ele escreve é muito famosa na cidade. E ela atrai, assim, muitas pessoas pra editora, né, pro jornal onde ele trabalha. E ele tem, assim, e essa coluna dele, né, se chama Destaque, alguma coisa assim, fala de diversos assuntos, né, de comida, de lazer, de notícias gerais. E a gente começa o livro com a visão da Thalita e depois com a visão do Valentim. A Thalita, ela tá num momento que ela tá lançando um livro novo de hot, e ela já é meio conhecidinha, assim, aqui no Brasil, ela já fez outros livros. Então ela já tem um público e agora ela tá lançando esse outro livro, então tá toda numa expectativa dela, né, de lançamento, a gente entendendo um pouquinho como funciona o processo, né? Ela lança os livros de forma independente, então vai explicando um pouquinho o processo dela. E aí o Valentim, ele tá lá, né, na empresa dele, trabalhando, escrevendo a coluna dele, que é uma coluna de sucesso, de renome, e a chefe dele chega e diz, olha, tem essa menina aqui, Thalita, ela tá lançando um livro, o nome dela tá no Trends do Twitter, então a gente precisa ver sobre o que é esse livro, vai atrás pra gente fazer uma matéria sobre ela e colocar na sua coluna. No momento que ele começa a pesquisar a Thalita, ele já fica puto, porque vê que a Thalita escreve hot. E segundo ele, literatura hot não poderia nem ser considerada literatura. Extremamente preconceituoso com o gênero, super, eu diria até machista, assim, em relação ao gênero, sabe? E aí a gente tem toda a chefe dele dizendo, não, você vai fazer isso, você vai tentar uma entrevista com a Thalita, entender mais o mundo dela e vai falar dela na sua coluna. Ele, não, eu não vou, minha coluna é de destaque, minha coluna não merece isso não é literatura, não sei o quê. E a chefe dele disse, não, tu vai fazer porque eu estou te mandando fazer. E aí depois, né, ele, né, não tem muito o que fazer, o trabalho dele depende disso, ele vai atrás da Thalita, consegue marcar um agendamento com ela, ela fica extremamente feliz porque ela conhece a coluna dele, então pra ela vai ser uma baita realização, vai ajudar demais no lançamento do livro dela. Então a gente tem um jornalista que não quer falar com ela, que acha que o que ela faz é ridículo, e a gente tem ela de um lado extremamente feliz por ter recebido aquela ligação, extremamente feliz que talvez saia na coluna dele, assim, o trabalho dela. E aí a gente tem, né, uma marcação de encontro, vamos dizer assim, porque daí eles precisam, né, conversar e fazer a entrevista. E o Valentim acaba marcando esse encontro num café. E ela chega super bonita, ele, primeira coisa que ele vê, vê ela e diz, nossa, ela é bonita, não sei o que, e eles sentam pra conversar. Gente, já de cara ele é super babaca com ela. Ele é super honesto em relação ao que ela escreve. Ele fala pra ela que o que ela escreve é pornô literário, que ele não considera literatura, mas que a chefe dele meio que tá obrigando ele a fazer a coluna, então ele quer saber mais. Gente, ele toca na cara dela, assim, que acha o gênero que ela escreve ridículo, que não deveria ser nem considerado literatura. Eu fiquei com muita pena dela, porque ela foi cheia de expectativa, super feliz que teria chance de sair na coluna dele. E o cara, assim, fala na cara dela que o que ela escreve não presta. E o que vocês fariam, né, gente? Obviamente ela encerrou a entrevista já ali de cara e jogou um suco de laranja na cabeça dele. Achei maravilhoso. Obviamente, tinha alguém pra filmar, né, esse momento que ela jogou o suco, então a gente tem uma filmagem aí que mais pra frente vai bombar na internet e vai viralizar. Aí o Valentim volta, né, pro escritório dele, achando a Thalita extremamente louca por ter tocado um suco nele. E aí ele vai falar com a chefe dele, e a chefe dele, antes de tudo, já vira o computador, já mostra pra ele que ele foi um babaca e que o vídeo tá viralizando dele tomando um banho de suco. Tipo, a chefe dele já viu ali que não adianta, ele pode falar qualquer coisa da Thalita, mas ela já sabe que ele foi babaca de alguma forma pra guria ter reagido desse jeito. Então a chefe dele dá um ultimato pra ele, não, você vai conseguir essa entrevista, você vai fazer, porque senão você vai ser demitido. Já não basta agora ter esse vídeo aqui viralizando,
você sendo considerado extremamente preconceituoso com o gênero, agora você vai fazer. E ele fica, não, eu não vou, eu não quero fazer, essa mulher é louca, não sei o quê. E aí a chefe dele diz, não, você pode falar o que quiser, mas é o teu trabalho que tá em jogo. Você vai fazer, você vai atrás dela, você vai pedir desculpa pra poder conseguir fazer essa coluna. Uma coisa que eu achei muito legal nesse livro é que ela fala de acotar. Gente, tem uma hora que ela fala o Tamlin, que nem o meu senhor férico, o Tamlin, não sei, ela é Tamlin, né, mas ela fala Tamlin. Ai, gente, eu achei demais. Quando eu vi ali que ela falava de acotar, deu um gritinho. Eu gostei que a escritora, ela lê os mesmos livros que eu, então, assim, achei uma coisa muito legal. Então, como eu falei, né, a chefe dele tá obrigando ele a fazer, quer que ele peça desculpa pra Thalita, porque senão ele vai perder o emprego dele. Aí ele encontra a Thalita no supermercado, esbarra nela ali, eu não lembro se é por querer ou sem querer, mas ele aproveita o momento pra pedir desculpa pra ela, e ela, obviamente, não aceita. Só que é o emprego dele que tá na reta, então ele precisa fazer de tudo pra convencer ela, ele quase se ajoelha pedindo pra ela desculpas e pedindo pra ela continuar com a entrevista, porque ele precisa escrever sobre ela. Ele fala pra ela, o meu trabalho depende disso, então eu realmente preciso que você me perdoe. E ela diz que tá, eu perdoo, vamos fazer a coluna. Mas com uma condição, que eu achei a condição assim maravilhosa. Ele teria que ler livros de Hot. Exatamente, porque assim, né, a gente julga uma coisa que a gente não viu, não viveu, e ele tava literalmente julgando isso, né? Ele não viu nenhum. Ele nunca leu um livro de gênero. Então ela disse: eu faço a coluna se você ler os livros que eu te indicar. E aí, conforme tu vai lendo um livro, eu vou contando um pouquinho mais sobre a minha vida pra você escrever a sua coluna. Então, ela escolheu vários livros pra ele de hot, assim. Gente, entrou na lista alguma coisa do Duque, entrou na lista. Eu sei que no fim, na lista, entrou até 50 tons de cinza. Exatamente. E ele, puta merda, não acredito que eu vou ter que fazer isso pra escrever sobre ela. E sim, o trabalho dele depende disso, então ele vai ler. Ela escolheu os livros, ele comprou e ele começou a ler o primeiro livro. E aí, obviamente, acontece uma coisa que a gente já esperava, né? Ele gostou dos livros, porque, né, o livro de hot não é só hot em todas as páginas, sempre tem uma história por trás. E as pessoas que nunca leram, elas têm esse preconceito. Então, assim, às vezes a gente tem um livro de hot que fala sobre situações dramáticas da vida das pessoas, onde tem cenas de hot, porque as pessoas na vida real, elas transam. Então, faz todo sentido ter hot nos livros. E ele começa a ler, ele começa a entender as tramas. E, gente, ele passa a noite toda lendo um livro. Tem um livro que ele leu em um dia porque ele não conseguiu largar. E, obviamente, ele começa a se sentir mal com isso, porque significa que ele estava errado o tempo todo e ele vai ter que dar o braço a torcer pra Thalita. E aí, conforme ele vai lendo um livro, no início ele começa a mentir que ele não gostou dos livros pra ela, mas a gente tá vendo os pensamentos dele, então a gente sabe que ele gostou. E aí, cada vez que ele lê um livro, ela fala um pouquinho da história dela, da família, como ela começou a escrever, como é que ela faz, né, pra lançar os e-books dela, os livros físicos. E aí a história vai se desenrolando um pouquinho. Cada livro que ele lê, ela vai lá e entrega mais um pouquinho da história dela pra ele conseguir montar a história da coluna. Tem uma coisa muito importante que a chefe dele até falou pra ele, que é: você tem que tentar descobrir as coisas podres dela. Que é, imagina, ela é uma escritora de hot, de romance, e nunca viveu um romance, não acredita no amor. E é exatamente isso que acontece, ela não acredita no amor porque a mãe dela teve um relacionamento muito ruim, então a Thalita em si ela não acredita, mas ela escreve sobre isso. E ele acaba descobrindo isso depois, ele fica muito se ele usa isso contra ela ou não. Eles acabam morando na mesma cidade, então tem um momento que ela tá correndo na rua e ela acaba encontrando ele e o pai dele. E ela acaba conhecendo ali então, o pai dele mais a fundo, né? Tipo, deram um oi, tchau, mas o pai dele começou a fazer umas perguntas pra ela. E o pai dele sabe desse preconceito que ele tem com o gênero, só que o pai dele escreve poemas. E principalmente poemas pra falecida mãe do Valentim. Tipo, o cara é apaixonado pela mãe dele mesmo fazendo anos que ela morreu. É super fofo, assim, esse lado do pai do Valentim. Ele acaba conhecendo a Thalita ali na rua enquanto eles estão correndo. E o Valentim já tinha falado da Thalita, do gênero que ela escrevia, pro pai dele. E o pai dele tinha dito que ele não podia ter esse tipo de preconceito se ele nunca lê os livros. Então o pai dele tá do lado da Thalita e os dois ficam conversando ali na rua e tal. E a Thalita acaba descobrindo que o pai dele escreve poemas e acaba plantando uma sementinha na cabeça do pai dele que ele pode lançar um livro de forma independente de poemas. E que a Thalita tá super à disposição pra ajudar. Ela é escritora, ela já lançou vários livros, então faz super sentido ela ajudar ele a lançar pelo menos um livro de poemas. E o Valentim fica super, meio que já assim, né? Porra, como assim a guria quer ajudar meu pai? Isso é super legal, sabe? Assim, ambos não se gostam, mas ambos estão tendo que conviver por causa dessa questão da coluna. E eles acabam se encontrando numa festa sem querer.
E ambos são bonitos, ambos têm, né, uma atração assim entre eles, mas eles não se suportam. Mas eles acabam se encontrando numa festa. Ela tá dançando lá no meio da festa e ele já tá, né, muito afim dela, super afim de pegar ela. E ele vai ali no meio da balada e eles acabam se beijando. Tipo, né, ambos não queriam, mas a atração foi tão grande e eles acabam se beijando ali no meio da festa. E fica só por ali, depois cada um vai pra sua casa. Só que o Valentim já tá super fissurado, assim, tipo, ele quer porque quer transar com ela. E mesmo ele não gostando, agora ele já começa a gostar mais do gênero que ela escreve, já começa a entender, começa a conhecer um pouquinho ela mais, já começa a gostar dela. E eu sei que no momento ele aparece na porta da casa dela pra se declarar pra ela, não de forma romântica, mas de forma que, meu Deus, eu não consigo tirar você da cabeça, eu preciso, sei lá, transar com você, sabe? E ele vai até a casa dela e meio que fala pra ela, assim, meio que declara que ele não consegue, depois do beijo, ele não consegue parar de pensar nela. E ela acaba falando que também é a mesma coisa. E os dois começam a se pegar ali, né? Se beijar, e aí começa a esquentar um negócio. E eles meio que começam, né, a se masturbar e tal, até que as amigas dela acabam batendo na porta dela. E eles têm que interromper o que eles estão fazendo. Então eles não vão muito longe nos amassos. Mas aí a gente já tem que eles já estão, né, começando a ter um casinho ali. E aí entra aquele clichê de quase todos os livros, que é: vamos ter um relacionamento sem compromisso. Vai ser só sexo. Sério, gente, eu começo a achar que eu não aguento mais ler sobre isso, sabe? Tipo, tem que inventar outro nome sobre isso, de sexo sem compromisso. Porque a gente sabe que nunca vai dar certo, sabe? Um negócio... Eu não sei se na vida real isso funciona, nunca fiz esse tipo de coisa. Mas nos livros não funciona, claramente. Todo livro que eu vejo, quase sexo sem compromisso acaba virando um compromisso. Durante a história, a gente meio que fica com a dúvida que tem um momento que ele fala que ele virou um meme nacional. E a gente começa a entender que talvez tenha alguma coisa por trás da vida dele que ele não quer expor, mas que é importante. E aí mais pra frente a gente descobre um pouquinho. Na faculdade, ele tava namorando uma guria já fazia uns 2 anos, e ele inventou de pedir ela em casamento na frente de todo mundo. Ela disse não. E aí acho que tiraram foto e ele virou um meme nacional. Então assim, ele é bem fechado pro amor também, porque ele já passou por isso, essa vergonha, né, que ficou super marcada. Ele disse que, graças a Deus, era o último ano dele da faculdade, então ele conseguiu ir embora, nunca mais falou com a guria, mas foi um trauma, assim, na vida dele. Então a gente tem toda essa questão de... Por isso que ele é meio mulherengo, assim, não tem relacionamentos. Ele é super bonito, então isso é uma coisa que a Thalita traz também, que ele é um deus grego, todo mundo acha ele bonito, mas ele não se envolve muito em romance com ninguém porque ele teve esse trauma. E deve ser um trauma muito horrível, né, de se passar. Aí, como eu falei, ele já tá apaixonado. Pra mim, ele se apaixonou primeiro por ela. Ela, com aquilo de que a mãe dela não teve um bom relacionamento, ela demora muito pra entender que ela gosta dele. Isso me irritou um pouquinho no livro. Demorou demais, assim, ai, tipo, não é tudo isso, ai, não tô apaixonada, ai, eu não quero, não, é só sexo. Tipo, ele já não tá nessa vibe mais e ela fica muito tempo nessa vibe. Só que dá pra ver que é claro que ela gosta. Mas essa foi uma parte do livro que me incomodou um pouquinho, que ela enrolou demais pra se abrir pra ele e pra se abrir pra ela mesmo de que tava acontecendo, ela tava se apaixonando, ela tava amando ele. Mas ela ficava muito, não quer, não, é coisa da minha cabeça, não tá acontecendo. Achei isso um pouquinho irritante e demorou um pouquinho pra ela desenrolar os sentimentos dela, sabe? Eu sei que acontece em tempos diferentes, mas ficou um pouco maçante no livro, sabe? O desenvolvimento dos sentimentos dela. O dele foi ok pra mim. Aí chega um momento que ele lança a coluna falando sobre a Thalita. E ele fala super bem dela, e ele fala sobre o preconceito dele, que agora, né, ele conseguiu quebrar um preconceito, e ele estimula outras pessoas a quebrarem o preconceito em cima desse gênero hot, né, dos livros. Ele fala dos livros que ele leu, ele fala do livro dela, ele leu o livro que ela lançou e ela não sabia disso, e ele fala um pouco do livro na coluna, ela ficou super feliz. As amigas dela ficaram, nossa, você sabia que ele leu o teu livro? Então assim, foi meio que uma surpresa pra todo mundo. E ele falou super bem dela, então a coluna foi super legal, ela ficou super emocionada e super feliz, sabe, em relação a isso. Acho que é ali que ela começou a entender que ele tinha sentimentos por ela e ela também tinha sentimentos por ele. Como eu falei, ela ajudou o pai dela, no fim, a criar um livro sobre os poemas, então assim, já tá em produção os livros, já estão pra chegar, e ela tá organizando ainda uma sessão de autógrafos num restaurante pro pai dele. Sendo que nesse momento eles estão só transando, não é nada muito assim demais. Na cabeça dele já é, mas na cabeça dela não. Que é onde a gente entra num pepino do livro. E isso me surpreendeu, porque o livro... Esse é o primeiro pepino que eu vou falar agora, mas eu achei que já tinha acabado. Entra um segundo pepino no livro. E isso eu achei legal, assim, era uma coisa que eu não esperava. O primeiro pepino foi que ela tava com o pai dele, ele e as 3 amigas dela, se eu não me engano. E o pai dele e ele foram buscar um suco pra elas.
E ela inventa de falar na mesa, entre as amigas dela, que o que eles têm é sexo sem compromisso, não é nada demais. Só que ele ouviu isso, e na cabeça dele, eles já estavam tendo um relacionamento mais avançado do que isso. E na hora ele ficou brabo, ele sentou longe dela na mesa. Quando eles foram embora, ele quase não deu tchau pra ela. Ela tava no carro dele, ele mandou ela sair do carro, que ele não queria conversar. Ele ficou muito brabo, muito triste de ter ouvido aquilo. E eu fiquei... Foi nisso que eu disse, ai, nossa, como ela enrola, sabe? Pra falar o que ela sente de verdade. E ela ainda fala isso, e ele escuta. E aí eles param de se falar, meio que terminam. Terminou, é sexo sem compromisso, então terminou agora. E ele fica, tipo... ficou realmente muito, muito chateado. Foi triste, assim, pra ele, tadinho. Aí, né, o que precisa pro casal voltar? Precisa ela se declarar pra ele, né? Porque ela que fez a merda agora. Então, difícil também ver a mocinha fazendo merda. Ela fez a merda. E ela vai na empresa dele, se declara pra ele, diz que gosta dele, e aí eles acabam voltando. Só que nesse meio tempo todo, lá no início do livro, quando ela foi fazer a reunião com ele, que ela derrubou o suco na cabeça dele, uma forma dela extravasar a raiva que ela tava dele foi escrevendo um livro. E onde ela falava que e basicamente o livro é meio que os dois ali como personagem principal, só que passado no, né, um livro de época. Então ela vai narrando as coisas ali no livro como se fosse eles mesmo. E aí esse livro acaba ficando bom e ela pensa em lançar o livro, então ela lança o livro. E aí fica toda naquela expectativa de, tá, vamos, né, vai sair o livro, vamos ler. E ele vai ler o livro. E ela achou que ele ia ficar super empolgado, porque ela baseou o personagem principal nele e nela. Só que ela trouxe no livro a história que ele, né, o personagem, já tinha sido rejeitado por uma outra moça num pedido de casamento. Então, sem pedir a autorização dele, ela falou da história dele no livro. Não exatamente igual, né? Porque é um livro de época, então não falava de faculdade nem nada. Mas ele odiou. Ele ficou, assim, quebrado. Ele perdeu completamente a confiança nela. Ele foi brigar com ela, disse que foi, assim, horrível. Que ela faz tudo pra subir na carreira. Disse que ela usou ele como escada. Assim, eu acho que ele exagerou. Acho. Custava ela ter perguntado pra ele? Não custava. Eu achei a reação dele um pouquinho exagerada, ele terminou com ela, ele disse que não confiava nela. Gente, ele falou uma frase que eu fiquei putaça com ele, que foi: você tá sempre escrevendo livros de amor, mas você nunca vai ter um. E foi embora. Assim, ó, botou ela no pé do chinelo e ela o tempo todo achando que ele ia amar, porque ela fez baseado neles e tal, e ela acabou contando uma parte real da vida dele no livro, e ele odiou isso. E assim, todo mundo ficou contra ela, até os familiares dela disseram que o que ela fez foi errado, que ela deveria ter perguntado, que ela não entendeu a extensão do trauma dele em relação a isso e ela colocou num livro. E aí ele até falou, quem nos conhece sabe que a gente tá tendo um relacionamento, com certeza vai ligar isso com o meu passado. Então assim, ele ficou muito mal. E ele terminou com ela chorando, fazendo de tudo pra voltar. E nesse meio tempo, ela ainda teve que fazer o lançamento do livro do pai dele. Então, assim, eles tiveram que se encontrar de novo na sessão de autógrafos do pai dele. Ele nem olhou pra ela, ele tava muito puto mesmo. E como ele tava extremamente brabo, ele recebeu uma proposta de trabalho de São Paulo, de um jornal lá, porque a coluna dele realmente chama bastante atenção. E aí ele acaba tendo essa oportunidade de emprego, e eles estão separados, e ele vai pra lá fazer um teste, porque seria bom pra esvaziar a cabeça dele, esquecer da Thalita e também começar num emprego melhor, né, de muito mais renome em São Paulo, cidade grande. Então a gente tá nessa fase, assim, do livro que ele vai embora, vai sair, né, da cidade deles, e a Thalita tá chorando porque ela fez merda de novo. É isso que eu disse, esse é o segundo pepino do livro que eu não esperava. Aí, como a Thalita tá nessa função do lançamento desse livro dela, esse livro que estragou o relacionamento dela, porque ela falou do passado dele, ela tem algumas entrevistas pra fazer. E tem uma entrevista que ela vai fazer, que é uma live, na verdade, e que a repórter pergunta sobre os amores da vida dela, né? Que eles sempre perguntam, né? Se ela tem um amor mesmo, se ela escreve sobre isso, ela deve viver muito isso. E foi a primeira vez que ela foi sincera numa entrevista, que ela disse que ela não vivia isso, e a única vez que ela viveu isso, ela ainda estragou. Então ela meio que se abre ali na live, ela começa a chorar, dizendo que ela perdeu a pessoa que ela amava porque ela fez merda. E ela chorava na live, e essa live bombou. E aí aconteceu uma coisa que eu achei muito legal, que ela é uma escritora e ela tem fãs. Exatamente. E esses fãs fizeram uma corrente no Twitter, que eu achei a corrente muito fofa. Que era tipo, era a hashtag Thalita ama Valentim de Salvador até
a cidade do natal da pessoa. Então seria tipo hashtag Thalita ama Valentim até Florianópolis, que é a minha cidade. Ou, né, a cidade, sei lá, hashtag Thalita ama Valentim até Porto Alegre, que é a cidade de outro fã. E essa corrente super bombou, assim, no Twitter, que o pessoal queria que isso chegasse até ele, né, que ele perdoasse ela. Então criou toda essa corrente no Twitter que eu achei muito legal, muito bem desenvolvida e extremamente diferente. E aí, nisso, o Valentim tá trabalhando lá em São Paulo, nem sabe o que tá acontecendo. E um amigo dele, do jornal que ele trabalhava antes em Salvador, pergunta: "Bah, cara, como é que tu se sente vendo teu nome no Trends Tópicos do Twitter?" E ele fica: "Quê? O que você tá falando?" E o amigo dele: "Cara, tu não viu ainda? Abre o Twitter, rápido." E ele abre o Twitter, vê que tá rolando essa corrente e vê o vídeo, né? Vê essa live da Thalita chorando e dizendo que ela perdeu o amor da vida dela porque ela fez besteira e que ela queria recuperar ele. E os fãs dela estão fazendo essa corrente pra tentar ajudar ela. Aí depois dessa declaração maravilhosa, não tem como ele não voltar pra ela, né, gente? Como eu falei, eu achei a reação dele um pouquinho exagerada. Eu acho que ela não fez em momento algum a maldade, mas tocou num calo dele ali que ele não gostaria de ter mexido. E, obviamente, né, ele acaba saindo de São Paulo, ele volta pra lá. Só que antes de falar com ela, ele pede pro antigo jornal dele deixar ele escrever uma matéria. E ele escreve uma matéria falando sobre amor, que o nome da matéria é Abaixo o Amor, que é o nome do livro. E ele faz uma matéria super linda falando de amor, falando que não tem como acertar, que não tem como ser perfeito, que um ou outro vai errar. É literalmente, ele escreve uma matéria falando dos sentimentos dele pra ela e dela pra ele, assim, o relacionamento dos dois, dizendo que eles nunca vão conseguir ser perfeitos e que o amor, na verdade, não é o que as pessoas dizem, não é de livro, o amor é real. Fala um pouquinho, né, que o que as autoras trazem no livro não é o amor real é de duas pessoas imperfeitas. E fica lindo, gente. E aí ele manda o porteiro dela entregar esse jornal pra ela. E ela não tá esperando nada, né, porque, né, ela não ouviu nenhum retorno dele sobre a hashtag, ele não deu sinal de vida nenhum. E do nada chega um jornal na casa dela. E aí ela começa a ler a matéria. E, gente, ela é tão linda a matéria, ela começa a chorar. E aí, quando vê, ele tá na porta dela. A amiga dela, que tava ali junto com ela, ajudou a fazer esse esqueminha ali pra quando ela abrisse a porta, o Valentim estivesse ali e os dois se encontrassem e se beijassem e voltassem, né? O final feliz que a gente gosta. Aí a gente dá aquela puladinha na história, os dois já estão morando juntos, eles estão casados e ela está grávida. Super fofinho, adorei, final feliz, é o que a gente gosta. E como bombou bastante esses livros dela, né? Ela realmente é uma autora super se tornando cada vez mais conhecida, principalmente dentro do gênero. Um dos livros dela vai virar filme, então, assim, é basicamente nesse momento que a gente acaba a história, sabe? Ela vai lançar um filme, o pai dele vai lançar um segundo livro de poema, então, assim, deu super certo a primeira edição que a Thalita ajudou ele a fazer, então ele vai ter um segundo lançamento. E o livro acaba super fofinho, super fofo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Ele é um livro bem legal, ele te prende. Acho que a única coisa que me irritou no livro mesmo foi o desenvolvimento dos sentimentos dela. Dele fez super sentido, foi no tempo certo, mas os dela me incomodou um pouquinho. E eu adorei que teve dois desafios, assim, vamos dizer, no livro, né? Dois pepinos. Um a gente já espera, né? Que a gente já espera sempre que acontece uma merdinha, mas aconteceu a segunda e eu não esperava. Então, assim, é que foi resolvida com a hashtag no Twitter. Gostei bastante, espero que vocês leiam também. Depois me conta aqui o que vocês acharam. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e até logo!